Quero entrar direto aqui na palavra. Nós podemos e devemos, queridos, aproveitar cada instante com o Espírito Santo. Sabe, a influência da pessoa do Espírito Santo, o nosso coração ele precisa estar aberto para isso, para essa influência, para esse mover. O nosso viver ele precisa ser motivado por essa crença de que o Espírito Santo é uma pessoa morando dentro de cada um de nós que estamos aqui, e darmos o foco a Ele, e darmos a atenção a Ele, e termos esse desejo de estarmos ali, sabe, ligados. Sabe que quando você está ligado em alguma coisa, quando você está atento, está focado em alguma coisa, se há alguma coisa hoje que nós, como filhos de Deus, precisamos focar, precisamos estar atentos, é a pessoa do Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo, é o tempo do ministério do Espírito Santo, é o tempo em que Ele quer, e se nós dermos liberdade, a voz dEle vai estar em bastante clareza dentro de nós, e nós em nenhum momento vamos duvidar de que Ele está agindo, de que Ele está falando, de que Ele está influenciando a nossa vida, de que Ele está querendo trabalhar o nosso homem interior, o nosso coração, o nosso entendimento. Então tudo isso se retrata no vigiar. Eu quero vigiar na pessoa do Espírito Santo. Eu não quero ter um relacionamento com o Espírito Santo somente quando eu venho à igreja. Ah, que maravilha, hoje é quinta-feira. Ah, eu vou louvar a Deus, eu vou ter aí um bate-papo com o Espírito Santo, porque eu passei uma semana tão preocupado, ou tão agitado, cuidando de tantas coisas, eu nem me lembrei que o Espírito Santo, ele está dentro de mim, morando em mim, todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Ah, mas já que hoje é quinta-feira, ou já que hoje é domingo, é um dia do encontro aí, eu vou aproveitar essa oportunidade para ter uma maior comunhão com Ele. Não, fala para quem está ao seu lado aí, não, né? Porque o Espírito Santo anseia por você com ciúmes. É forte essa palavra, né? Porque nós sabemos que essa palavrinha ciúme no humano, no natural, ela é danosa. Ela chega até a ser prejudicial a ponto de acabar com um casamento, com um relacionamento. Mas o que o próprio Deus e o próprio Espírito Santo quis dizer ali, é que Ele quer mais de você, e Ele não se agrada quando nós não prestamos atenção a isso, colocamos Ele assim de lado e começamos a prestar atenção somente nas coisas naturais, nas coisas do dia a dia, nas coisas as quais precisamos resolver, precisamos solucionar, e Ele está aqui, Ele que é o ajudador, o paracleto, não é? Aquele que está pronto a nos ajudar. Como é que você pretende viver se Deus colocou em você um ajudador que você não pede ajuda a Ele? Você está se achando. Pergunta aí, está se achando? Como o pastor Elinho fala, né? Está com mal de Tássia, né? Está se achando bom demais, não é? Pastor, olha, eu resolvo essa situação com os pés nas costas, e nem preciso do Espírito Santo. Heresia, pecado mortal, porque o Espírito Santo, ele não está te pedindo, ele está para te ajudar. Você compreende que a manifestação dele não depende de um pedido teu, porque você, eu, cada um de nós que cremos, já recebemos o Espírito Santo. Ele já está morando aí dentro de você.
E Jesus o definiu como ajudador, como o intercessor, como o vivificador. Mas há algo que o Espírito Santo faz que é tremendo, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite para um aspecto aqui. Ele também é o Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Diga assim, repita comigo: o Espírito Santo me assiste em todos os momentos e também nas minhas fraquezas. Não é? O texto de Romanos 8, abra aí. Eu não gostaria que você somente visse aqui na tela hoje, Romanos 8, 26, tanto é que eu não vou ler nem o versículo todo, mas eu quero que você fique com esse entendimento aqui em alta no teu coração. Estou orando, eu pedi isso ao Espírito Santo, que esse entendimento esteja em alta no coração de todos nós. E ele próprio inspirou Paulo a escrever desse modo aqui. Também o Espírito, e é o Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Você muitas vezes vai ler ali a fraqueza, né? A fraqueza quando estou fraco, quando eu pequei. Não. O Espírito nos assiste em todos os momentos, porque, por exemplo, Ele sabe que na nossa humanidade nós não temos esse vigor todo. Se tivéssemos esse vigor todo, não estaria escrito na palavra, não é? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não venha a tropeçar, a cair. Não estaria escrito na palavra que o cair é da humanidade, mas o levantar é do nosso Deus. É Ele quem nos ergue. Você consegue perceber que Deus é a nossa provisão, e mesmo nas coisas que humanamente você tem, Ele não deixa de ser a tua provisão. Não é como aquela loucura, né, de Lucas. Vamos dar uma fugida rápida aqui, no Evangelho de Lucas, que você vai entender o que eu estou falando, porque a loucura muitas vezes toma conta do pensamento humano. Aqui em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, está escrito assim, e lhes proferiu ainda uma parábola, Jesus falando, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Que coisa boa, hein? A empresa dele trabalhou muito bem. O ramo do negócio dele prosperou. E os olhinhos dele se encheram de alegria. E ele pensava consigo mesmo, versículo 17. E ele pensava, e ele falava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde guardar o quê? Os meus frutos, né? Qual é a outra tradução aí? Quem lê o quê? Minha colheita. Na minha tradução aqui, meus frutos. Você já viu um orgulho como esse? Né? Os meus frutos. Eu trabalhei. A frase humana, eu fiz por onde? Eu vendi bem, eu produzir bem. Então, olha, são os meus frutos. Em nenhum momento aqui esse homem, ele tem uma sensibilidade de dizer assim: olha, essa colheita, Deus está abençoando essa colheita vai ser grande, Senhor, obrigado por essa colheita, porque o Senhor está me dando o prazer de colher com fartura, com abundância. E ele poderia pensar com ele mesmo, dizendo: olha, eu já sei o que eu vou fazer com os frutos dessa colheita que o Senhor já me deu. E ele seria lícito ele pensar: olha, eu vou fazer isso,
eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e aí recolherei, e mais uma vez aqui no texto ele vai dizer, todo o meu produto, e todos os meus bens. Se ele tivesse a visão e o entendimento, de que Deus é quem nos faz prosperar em todas as coisas, Deus é quem nos faz crescer em todas as coisas, que o Espírito nos assiste sempre, semelhantemente nos assiste na nossa fragilidade de pensarmos e crermos. Se Deus não abençoa o meu trabalho não é. O salmista já tinha revelado isso. Se o Senhor não abençoar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão que a edificam. Porque em toda a palavra de Deus, Deus vem apontando para cada um de nós que amamos a Jesus. Sem mim, vocês nada podem fazer. Esse cidadão aqui, né, é tudo meu, tudo é meu, eu quero meu, tudo meu, e mais, né? Recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, e aí a loucura só vai crescendo, né? Então direi à minha alma, direi aos meus pensamentos, porque não é uma coisa humana, se você tem recursos, o teu pensamento ele não fica preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã. Se você terá os recursos para pagar os teus empregados amanhã, ou comprar qualquer coisa para colocar em tua casa, por quê? O amor ao dinheiro coloca isso e engrandece o ser humano, dizendo assim, olha, você não precisa de Deus. Para que você vai querer a assistência do Espírito Santo, se você é capaz? Você não se preocupa em pensar nem sequer, muitas vezes, no próximo, quem está próximo a você, do teu lado, porque você só está pensando conforme esse homem aqui, é meu, eu fiz, fui eu que trabalhei, e quem quiser ter que vá trabalhar também, vá trabalhar vagabundo e tal, e vai chamar os outros de tudo que for prejuízo aí, porque você está, eu consegui. Só que nós, seres humanos, quando pensamos assim, né, e aí vem o versículo 20, aliás, até nem li, acabei de ler o 19, né? Então direi à minha alma, olha, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas no 20, mas Deus lhe disse, olha, não foi ninguém que bateu na porta do coração dele, não foi ninguém que foi lá sacudir ele, aqui está escrito, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você percebe que não depender do Espírito Santo é uma loucura? Não atentar para esse ministério tremendo do Espírito Santo é algo de menos juízo, de loucura, de falta de entendimento e de falta de valorizar todo o cuidado que Deus tem por nós e de olharmos para Deus e podermos declarar a Ele, tu és a minha provisão, tu és o Deus da minha provisão, tu és o meu sustentador, tu és o Deus que me sustenta em todas as horas e em todos os momentos. Eu não duvido disso, Senhor, porque um coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus, esse coração não vai ser desprezado. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, é Ele quem vai te exaltar, é Ele quem vai te colocar num lugar para que também você, reconhecendo a ação de Deus,
possa dizer assim: gente, foi Deus quem fez. Foi Deus quem operou esse milagre. Não foi o meu dinheiro, não foi o meu intelecto, a minha inteligência, não foi porque eu trabalho num lugar excelente, não foi porque eu sou o suprassumo da sabedoria e do entendimento, mas eu reconheço que foi Deus quem providenciou tudo isso na minha vida e para a minha vida. Você percebe como Deus ele trabalha e ele vai nos moldando, e aí nós vamos percebendo o porquê que Deus ele fala assim: olha, eu comecei uma boa obra na tua vida e eu vou terminá-la. Deus falando: olha, o meu propósito é terminar essa boa obra na tua vida, mas você precisa permitir que eu vá fazendo essa boa obra na tua vida. Somos nós quem vamos autorizar o Espírito Santo a continuar essa boa obra. Diga comigo: boa obra. Não é obra inacabada, não é obra que depende de alguma coisa desse mundo. A boa obra de Deus, e é o desejo de Deus, completar na vida de todos nós que estamos aqui e pela internet também. É o desejo de Deus, Ele tem uma boa obra a fazer na tua vida. Ele tem um trabalho que nós é quem precisamos dizer: Espírito Santo, vem, trabalha mais e mais dentro de mim. Eu quero estar sensível à tua voz e ao teu mover, Espírito Santo, para que eu possa desfrutar do melhor de Deus. Vamos avançar aqui nos slides aqui. Recebemos uma nova natureza, sim ou não? Sim. Quando nos convertemos a Cristo. Quantos creem realmente nisso aí? É uma verdade. Recebemos uma nova natureza quando nos convertemos e entregamos a nossa vida a Jesus. Mas apesar da nossa nova natureza, ainda temos velhos hábitos que precisam ser removidos. Quem também concorda com isso aí? Levanta a mão sem medo. O desodorante está na validade? Então levanta essa mão aí sem medo. Hã? Quem não levantou é porque não está na validade? Todos nós, queridos, ainda temos hábitos, detalhes, pensamentos, situações que nós podemos e devemos contar com o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida. A astúcia das trevas tenta nos dizer que somos assim, que você é desse jeito. E às vezes você tenta levar isso, por exemplo, para dentro da tua casa. Ah, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me ature desse modo, dessa maneira. Fala Deus, né? Quem quiser que me aguente. Mas quem disse que você é assim mesmo? Com maus hábitos? Com maneiras ruins? Tenho certeza que não é o Senhor que está dizendo isso ao nosso coração. Por isso eu coloquei ali que a astúcia das trevas tenta nos dizer que somos assim, com esses velhos hábitos, por mais que nós tentemos mudar. Mas olha quem está tentando te provar que as áreas na tua vida que não tem jeito. Olha quem está tentando te provar que é desse modo mesmo, apesar de você ser uma nova criatura, mas é assim mesmo. E tem muito crente bobão que está acreditando nisso. Nós começamos a acreditar: é mesmo, essa coisa não muda, me converti há 10 anos, a situação ainda está ali e tal. Sabe, desacreditamos no poder de Deus e no poder do Espírito Santo para mudar a nossa antiga natureza, para mudar a nossa vida. Se você rotineiramente usa essas frases: eu sou assim, é como eu sou, sabe, reflita nessas duas frases aí, porque você tem uma identidade em Cristo Jesus, sim ou não?
Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Será que Jesus ele pode levantar a tua identidade e dizer, olha, ele é como eu sou? Porque quando você diz assim, eu sou assim, você deveria pensar e dizer, eu posso ainda não ter chegado lá. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Então ele está dizendo assim, olha, tem uma obra acontecendo na minha vida. Então, o nosso pensamento deveria dizer, é assim que Cristo é em mim. E aí você substituiria o mau hábito por dizer assim, eu ainda não cheguei, mas o Espírito Santo vai me levar até lá. É como o Senhor é, que eu quero ser. Porque quando nós selamos, amados, conversas, relacionamentos, com frases como essas aí, nós já tiramos o Espírito Santo de lado, nós já colocamos qualquer tipo de ousadia, de fé de lado, para dizer assim, não adianta porque isso não vai mudar na minha vida. Alguém teria coragem de dizer, fala a Deus? Né? Quando você diz, não adianta, isso não vai mudar na minha vida. O nome disso é orgulho, sabia? É orgulho assim que nem a pessoa que, vamos dizer que ela tenha muitos recursos financeiros, descobriu que tem uma doença mortal, e alguém se vira para essa pessoa e diz assim, olha, você já sabe que o teu dinheiro não vai resolver essa doença. Por que você não se rende a Deus? Por que você não abre o teu coração e fala com Deus? Porque você já sabe que, por exemplo, que você vai morrer. E a pessoa rebate isso dizendo assim, eu nunca procurei a Deus na minha vida, não é agora na hora da morte que eu vou procurar. Quer orgulho maior do que esse? Quer um coração de pedra maior do que esse? Que nem na hora da morte permite que o coração seja quebrantado e reconheça, Senhor, eu vivi a minha vida de modo errado, de modo dissoluto, e fiz o que eu quis, eu não queria nem saber do Senhor, eu não queria saber de nada, mas agora, nesse momento que o meu dinheiro não pode resolver nada na minha vida, que ninguém nesse mundo pode resolver nada, não tem tecnologia nenhuma que possa resolver nada na minha vida, eu quero me quebrantar e quero te reconhecer como Deus e como Senhor. Quer um coração mais rocha do que esse? Então nós não devemos, usar essas frases, mas devemos dizer, eu estou aberto para a ação do Espírito Santo que quer me transformar, que quer mudar a minha vida, que quer mudar a história da minha vida, consciente ou inconscientemente, aqueles que usam aquelas frases, você está sendo influenciado a perpetuar hábitos ou padrões da velha natureza na tua vida. E se por acaso você está aqui ou está pela internet e reconhece, pastor, olha, eu estava falando isso e dizendo isso inconscientemente, glória a Deus, porque o Espírito Santo está te mostrando que há uma necessidade aí de uma crença, de uma fé, de uma mudança, que não depende da tua força, que não depende simplesmente do teu querer. O querer é importante, mas o partir na direção do melhor de Deus cabe a cada um de nós. Glória a Deus se você diz assim, eu fazia isso inconscientemente, mas se você faz conscientemente, é importante que você ouça e permita o Espírito Santo falar mais aí no íntimo do teu coração, no teu interior, para que isso seja mudado e transformado dentro de você. Então nós precisamos tomar uma atitude humilde e ensinável diante do Espírito Santo,
pois Ele quer nos ajudar. É Ele quem nos assiste, né? Voltando lá para Romanos, no capítulo 8, eu só vou ler essa frase. Se você não quiser nem vir, não precisa, porque eu só vou ler. Porque o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Um coração humilde e ensinável, dizendo: Espírito Santo, se isso aqui faz parte do banquete de Deus para a minha vida, eu quero essa iguaria aqui celestial, que é a tua assistência na minha fraqueza, que é a tua assistência quando a minha mente está sendo atacada aí por pensamentos de tomar atitudes que não são de Deus, que não cabem a Deus, que não pertencem a Deus, de nós dizermos e conscientemente: por que eu vou abrir a minha boca para falar uma bobagem? Quantos aqui, antes de se converterem, falavam uma palavra e 10 palavrões? Uma palavra e 10 palavrões, né? Você, não sei, você vai lembrar aí, você clamou a ajuda do Espírito Santo, você clamou a ajuda de Deus para o seu vocabulário mudar? Eu clamei, que o meu vocabulário é o vocabulário normal do homem natural, aí uma palavra, 10 palavrões ou mais. E todas as vezes, né, me converti lá, Senhor, que bênção e tal, entreguei a minha vida a Jesus. Pô, mas Jesus não fala essa palavra que sai da minha boca constantemente. E certamente você, como eu, orou, clamou: Senhor, eu não quero mais esse vocabulário saindo da minha boca. E o Espírito Santo e Jesus te ajudaram ou não? A mim me ajudou. O vocabulário mudou. Agora você imagina se nós não falarmos de palavrões, não é? Mas de falarmos palavras agressivas, por exemplo. O Espírito Santo não pode te ajudar a tirar as palavras agressivas? Ou tirar as palavras duras? Você não presta mesmo, hein? Você já imaginou se Deus nos tratasse assim? Tu está há 50 anos na igreja, lendo a minha palavra, ô seu burro, Deus chamaria você de burro? Não. O profeta Isaías, ele declara, Deus dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Pense sobre isso, né? De nós tomarmos uma atitude humilde e ensinável, porque o Espírito Santo quer nos ajudar. É uma forma, é uma manifestação, mas que se faz parte do nosso dia a dia. Você diz: não, mas é assim mesmo. Ah, não, para tratar com a minha equipe de trabalho tem que ser assim, porque se eu chegar mansinho demais, eles não vão fazer nada, eles vão querer montar em mim e tal. Quem te disse isso? Você tem autoridade no nome de Jesus. E se você se relaciona com alguém difícil, que você acha que precisa ser duro com aquela pessoa, é porque você ainda não pediu a ajuda do Espírito Santo para orar e interceder. Espírito Santo, agora eu sou uma nova criatura, me ajuda a lidar com essa pessoa, porque eu não quero ser ignorante com ela, eu não quero ser um déspota, eu não quero ser esse tipo de pessoa que tem que bater na mesa, pá, e tal, faz agora e tal, não sei o quê. Porque se você orar por essa pessoa, o Espírito Santo vai começar a tocar no coração dessa pessoa.
E outra coisa, por que que você acha que essa pessoa trabalha com você, meu querido, minha querida irmã? É para trabalhar na tua vida. É. O calo que você tem aí é para trabalhar na tua vida. A pedrinha no teu sapato é para trabalhar na tua vida. Não é? O amém vai diminuindo. Você e eu aprendemos a vida toda como agir de modo errado, mas podemos aprender o modo certo no novo padrão. Pastor, não dá mais tempo. Dá sim. Não importa a tua idade cronológica, dá tempo, basta você crer e querer. Sim, nós aprendemos, né? Nós que viemos do mundo principalmente, tem alguns que foram criados na igreja também, mas vamos, isso aí é uma outra página. Nós que viemos do mundo sem Deus, sem entendimento, sem revelação da palavra, sempre nos foi ensinado a agir errado, a falar errado, a tomar atitudes erradas. Só que eu e você, nós cremos em Jesus e entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. E aí a palavra diz: se alguém está em Cristo, é o quê? Opa, se é uma nova criação, eu preciso, porque na minha velha criação, eu aprendi a fazer tudo errado. Eu aprendi a reclamar, eu aprendi a não perdoar, eu aprendi a xingar, eu aprendi a roubar, eu aprendi a mentir. Foi ou não foi? Hã? Tudo isso aí. Roubar também. Sim. Pode ter certeza. Isso é natureza, isso aí é a velha natureza, não é coisa de... não, eu sempre fui uma pessoa muito educada, nunca roubei nada de ninguém, nem um clipe. Nós aprendemos a vida toda como agir do modo errado. Tem crente que vai para o supermercado, pega as coisas lá e começa: pastor, mas chega no final eu pago. Mas na velha natureza eu não pagava. Mesmo o locutor, atenção senhores, não comam produtos dentro da nossa loja. Mas é um amendoinzinho. Ô garoto, fica quieto aí, toma. Vai comendo essa batata frita aí. Aprendemos a vida toda a fazer tudo errado, gente. Mas agora esse tempo passou. Nós precisamos. Pode glorificar a Deus aí. Mas agora, pode bater palmas. É para bater, bate direito, porque é para Deus, né? Se nos foi ensinado tudo errado, por que não dar a oportunidade ao Espírito Santo de nos ensinar o certo agora que somos nova criatura e nova criação? E Ele quer nos ensinar o modo certo, um novo padrão, que é o padrão de Deus. Eu quero só abordar esse primeiro ponto hoje aqui. Então nós precisamos desaprender. Fala para quem está ao teu lado: desaprenda. Não é desapega não, é desaprenda. Desaprender, né? Nosso caráter é a soma total dos hábitos que temos. Então você já começa a pensar aí: quais são os hábitos que eu preciso desaprender? Pastor, olha, eu preciso desaprender a comer e deitar sem escovar o dente. Opa! É ruim. Esse você precisa desaprender ontem. Né? Mas olha, o nosso caráter é a soma dos nossos hábitos, queridos. Como é que desejamos e queremos que Cristo, que Cristo seja visto na nossa vida,
Se ainda temos uma série de hábitos aí que diz assim, olha, com esse teu hábito, com esse teu costume, com esse teu modo de falar, eu não vejo Jesus na tua vida, não. É um desejo, é um pedido, é um clamor, não é? Ainda sobre esse aspecto aí, ó, nossos hábitos definem o nosso caráter. Maus hábitos vão definir um mau caráter. Hábitos desprezados, né? Desaprendidos, vão começar a definir a nossa vida como homens e mulheres de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo e prontos para agirem conforme o Espírito Santo nos mandar agir. Hábitos de santidade levam tempo para se desenvolver, mas mudam. Precisamos enterrar os velhos hábitos, porque todo aprendizado, por que você, quando chega aqui, por exemplo, na Academia da Fé, muitas vezes nós usamos o método da repetição, e todos nós precisamos repetir bons costumes para aprendermos bons costumes. Todos nós precisamos abrir, isso é Deus que nos ensina, não é um método da igreja, não, da capacidade do pastor Elinho, tal, não. Isso aí é bíblico. Nós aprendemos por repetição de bons costumes, de bons hábitos, de boas atitudes. Não foi assim que nós, como falamos aqui, vencemos os palavrões, não é? E podemos vencer qualquer outra coisa. É que quando aquele negócio vem à tua boca, você engole de novo e fala, não, agora já não caio mais. A minha boca vai se abrir de um modo diferente, porque hábitos de santidade, nós vamos aprendendo, andando em santidade, buscando e querendo. Quanto mais eu me aproximo de Deus e da palavra, mais eu vou aprender com Deus e com a palavra. E essa palavra vai edificando a nossa vida, mas leva um tempo. Então, tenha paciência. Fala para o amiguinho do lado aí, tenha paciência. Agora fala para o irmãozinho, tá, do lado aí, tenha paciência. É porque tem que ter paciência mesmo. Tem que ter uma paciência. Se te cobrarem rapidez demais, mas olha, você ainda está assim, que crente, hein? Você, ao invés de mandar logo uma resposta agressiva, faz assim com a mão. Fala assim, espera. Põe a mão aqui no peito. Eu ainda estou em obra. Mas essa obra vai acabar. Porque hábitos de santidade, nós vamos aprendendo, vivendo a santidade. Então, não apresse ninguém, porque Deus não está te apressando. O que Deus não quer ver em nós é estagnação e coração fechado. Porque nós já sabemos aqui, o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste na nossa fragilidade, que ainda temos, mas que estamos aí com a ajuda do Espírito Santo, crescendo dia a dia. Por isso que a palavra fala, desenvolvei a vossa salvação. Ah, você foi salvo? Eu fui salvo quando nós aceitamos Jesus. Sim, mas a salvação, ela vai sendo desenvolvida. A santidade, ela vai sendo desenvolvida. É por isso que você está numa obra de Deus. Essa obra não é nem obra de igreja, gente, na tua vida. É porque nós aqui não estamos acostumados com isso, né? Mas obra de igreja em outras igrejas não acaba nunca, está sempre acontecendo, né? Mas é esse processo aí. Santidade leva tempo para se desenvolver. Por exemplo, né? Você não gosta de alegar, você não pode alegar ter integridade a menos que seja sempre honesto.
E aí você pode dizer assim: é o meu hábito ser honesto. Eu vou praticar honestidade. Em casa, com a família, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, na rua. Ah, na rua ninguém sabe que eu sou crente, aí eu vou mandar ver. Não, né? Pela fé, nós podemos alegar e dizer: não, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa honesta. Mas o Espírito Santo vai começar a levantar vários pontinhos, sabe? Dentro ali, olha, você ainda precisa trabalhar nisso, naquilo. É assim na vida de todos nós, gente. Todos nós estamos nessa escola do Espírito Santo aí, e precisamos ter essa sensibilidade de dizer: Espírito Santo, eu quero chegar àquele ponto ali. É o meu hábito, sim, ser honesto. Coisa lícita. Falar a verdade. Não ter duas caras. Você entende o que é ter duas caras, sim ou não? Né? Como é que é ter duas caras? Na igreja é um santo. E em casa ser um capeta. O pastor foi visitar uma família depois do culto de domingo. A família convidou o pastor: pastor, vá almoçar lá em casa. Aliás, vocês não convidam o pastor Carlinhos para almoçar na casa de vocês, né? Aí o pastor foi para a casa daquela família, sentou-se à mesa e tal. E sabe como é que é domingo, né? Enquanto você não comprou a quentinha aqui na cantina, aliás, hoje tem cantina, olha aqui. Isso aqui nem é minha pregação, não, é a cantina. Então, o dono da casa: olha, minha esposa está lá na cozinha. Pastor, eu vou ali mudar de roupa e já venho. Niki, o pai vai mudar de roupa, vem o garotinho. Oi, pastor, tudo bem? Aí o pastor: claro, e aí, fulano, como é que você está? Não, eu estou legal, tal, não sei o quê. Aí o garotinho vem, olha o pastor assim de um lado, de cima para baixo. Aí vai para o outro lado, olha o pastor de um lado, de cima a baixo, olha para o rosto dele. Aí o pastor vai fazer aquela pergunta, né? Vamos dar um nome a esse menino. Como é que é o nome do menino? Quem? João. Ô, Joãozinho, por que você está me olhando de um lado, me olha do outro e tal, e está fazendo isso comigo? Tu sabe que o garoto, o Joãozinho, é sincero. Se há uma qualidade nas crianças, é a sinceridade. E aí o Joãozinho olha para ele e diz: eu estou procurando a sua segunda cara. Aí o pastor: mas eu tenho duas caras? O meu pai diz aqui que na igreja, diz que o senhor na igreja tem duas caras. Hã? Não, o pastor não pode ter duas caras. Fala: o pastor não pode ter duas caras. Agora vira para o lado e diz: você também não. É aí que entra, né? Ou deve entrar a ação do Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza, para vivermos, ser o que nós somos em Cristo e devemos ser em Cristo sempre. Dentro de casa, esse aspecto aí é fundamental. Não há família que resista se nós somos duas caras dentro de casa, ou fora de casa, ou dentro de casa, não é? É algo que nós precisamos falar: Espírito Santo, me ajuda nessa sensibilidade aí, nessa fraqueza. Praticar o que o Espírito Santo ensina é o que traz mudança. Isto pode levar tempo, mas é totalmente possível. Diga: é possível. E diga assim: eu quero. Então, olha, hábitos de construção de caráter são necessários todos os dias em cada situação.
eles precisam tornar-se uma disciplina espiritual. É uma matéria do dia a dia ali. Você não vai treinar, fazer o teu treino aí, fazer alguma coisa aí que você diz assim, não, eu preciso todo dia ir lá e tal, para praticar, para treinar. Então também existe treino espiritual. Esses hábitos da construção do caráter, todo dia também precisam acontecer. Então, eu digo para você, para nós fecharmos aqui hoje, olha, desaprenda a reclamar. Ninguém vai falar, fala a Deus? Hã? Desaprenda a duvidar. Desaprenda a preocupação. Desaprenda a ansiedade. Desaprenda o medo. Tem coisas que nós precisamos desaprender, mas que, se buscarmos e colocarmos em prática, o Espírito Santo vai nos capacitar e vai nos favorecer de um modo tremendo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Fique de pé. Eu quero orar por esse aspecto. Daqui a pouco o pastor Carlinhos vai subir aqui, ele vai orar por uma outra situação que Deus já colocou no coração dele desde de manhã cedo. Feche um pouquinho os seus olhos. Vamos abrir o nosso coração. Abra o seu coração para dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, me assiste na minha fraqueza. Espírito Santo, me assiste na minha fragilidade. Espírito Santo, eu estou disposto a mudar, a deixar de lado velhos hábitos, velhos costumes. É conforme está escrito, Espírito Santo: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, roubava, não furte mais. Aquele que era orgulhoso, vaidoso, ei, seja humilde diante do Senhor, seja simples, porque o único homem que pisou essa terra e poderia ter orgulho e vaidade e ostentação, em nenhum momento ele usou dessas coisas para demonstrar nada para nenhum de nós. Espírito Santo, nos ajuda na nossa fragilidade, porque temos esse entendimento claro. Estamos aí na reta final da humanidade nesse mundo. Estamos chegando ao ponto final. E nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, Senhor. E nós não queremos sermos achados sem óleo na lâmpada, Pai, na luminária, no lampião. Nós não queremos, ó Pai, sermos achados sem o teu bálsamo dentro de nós, dentro de cada um de nós, queimando, meu Pai, ardendo dentro de nós. É como está escrito, a ardente expectativa da tua glória, meu Pai. Nós queremos manter uma ardente expectativa. E enquanto isso, Senhor, o Senhor já começou a boa obra, e nós cremos e nós desejamos, ó Pai, que essa obra continue sendo realizada por Ti, pelo Espírito Santo maravilhoso, pela Tua presença, pela meditação na Tua palavra, meu Pai. Não há como sermos transformados se não meditarmos na Tua palavra, porque nessa meditação, nessa oração, meu Pai, é que Tu encontras o lugar de falar e ministrar dentro de cada um de nós, para uma mudança, para uma postura. Quanto mais nós Te contemplamos e meditamos em Ti, mais nós somos transformados à Tua imagem e à Tua semelhança. Pai, eu clamo no nome de Jesus, Senhor, ajuda todos nós. Espírito Santo, fique em alta no nosso entendimento, no nosso coração, que comece ao final desse encontro, que nós já estejamos dando
dando passos na direção do conserto, na direção da abertura para a tua voz. Obrigado, Espírito Santo, porque tu nos ensina e tu nos conhece melhor do que nós mesmos, porque está escrito a palavra: nem me chegou à boca e o Senhor já a conhece. Então tu nos sonda, tu nos conhece, meu Pai. Que as palavras da nossa boca sejam agradáveis a ti, que o meditar, ó Pai, do nosso entendimento, do nosso coração, sejam governados por ti, Pai, a cada dia, a cada momento. Oh Deus, muito obrigado pelo teu mover, muito obrigado, meu Pai, porque tu és Deus vivo, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de experimentarmos mais e mais da tua presença, do teu fluir, do teu amor, ó Pai. Diga para Deus agora que o teu coração está aberto para essa mudança. Faça a sua oração aí, faça a sua oração pessoal, tua oração de entrega aí, tua oração do teu clamor. Sabe, me vem aqui uma palavra: indiferença. Se esse mau costume ou se esse mau hábito tem sido alguma coisa constante no teu coração, que você possa dizer nessa oração: Senhor, eu não aceito mais ser indiferente, eu não aceito mais ser uma pessoa que só olha para mim mesmo, para os meus problemas, para as minhas alegrias, e sou indiferente com tudo que está acontecendo à minha volta, sou indiferente com as pessoas à minha volta. O Espírito Santo te capacita nessa noite, o Espírito Santo te fortalece nessa noite, no nome de Jesus, para que você seja uma pessoa sensível ao seu próximo, uma pessoa sensível lá no teu lar, na tua casa, na tua família, uma pessoa sensível no teu ambiente de trabalho. Quem disse que você é o super ser humano? Pare de criticar a fé dos outros. A fé que você tenha para você mesmo. Mas ore para que essa outra pessoa tenha mais revelação, mais entendimento, e aí você vai abrir a tua boca e vai compreender, porque Jesus falou: abençoai, abençoai e nunca amaldiçoeis. Deixe o teu coração aberto e diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, reina aqui no meu coração, toma toda a minha vida, o meu pensar. Espírito Santo, deixa Ele trabalhar no teu pensar. Talvez você ainda tenha o hábito no teu pensamento de coisas que você aprendeu lá no passado, e você sabe, porque sabe, não precisa ninguém nem te dizer, que esse tipo de pensamento, que esse tipo de cativeiro de pensamento não convém a uma filha, a um filho de Deus. E você dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda aqui, faz uma faxina no meu pensamento, porque eu rejeito todo tipo de ideia do passado que me foi ensinado lá na ignorância do tempo do desconhecimento e das trevas. Rejeite, põe para fora e diga: Espírito Santo, me ajuda, eu quero ter o pensamento como tu pensas, Pai. Pensai nas coisas lá do alto. Eu quero ativar esse pensamento das coisas do alto, não das que são aqui de baixo. Pensar como tu pensas, Senhor. E se há pensamento de miséria, de pobreza, também ser trocado, ser mudado no nome de Jesus. Se há pensamento de egoísmo, põe para fora no nome de Jesus. Se ainda há algum pensamento errado, vai lá depois de meditar em Filipenses 4 lá,
e você vai ver o que deve ocupar o teu pensamento. Pai, nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento e dizemos: me ajuda, Espírito maravilhoso de Deus. Tu me ajudas na minha fraqueza. Eu não tenho como me ajudar a mim mesmo, mas tu me ajudas na minha fraqueza, como está escrito na tua palavra, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, diga: eu creio, eu creio e quero e desejo, eu busco isso, e se eu busco, eu vou encontrar, porque o meu Deus, Ele é verdadeiro, a palavra dEle não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Então diga para o seu irmão aí: vamos juntos nessa jornada, pastor Carlinhos.